tarde, pessoal. Nós vamos começar aqui a redação número 1. Hoje a gente vai abordar aqui alguns assuntos sobre estratégia de abertura, né, problematização e a tese e os argumentos. Se você vai fazer o Enem, esse aqui é o vídeo para você. Durante esse vídeo hoje a gente vai pegar esse. A gente vai falar sobre estratégia de abertura. O que vem a ser estratégia de abertura? Estratégia de abertura, mais abertura, problematização. Essa parte A é a estratégia de abertura, mais a parte B, problematização. A primeira frase do texto trata-se da estratégia de abertura, ou como é chamada, a parte A. Dela você vai dar o tom do seu texto e mostrar para o corretor que tem estratégia e repertório. Ponto final. Uma boa parte A demonstra preparo e ganha credibilidade. Ponto final. Aqui a ideia já é demonstrar conhecimento de empresário do saber e ganhar pontos na competência principal. Agora vamos ver o que é possível. A segunda frase do texto é onde fica a problematização. Ponto final. Na forma, trata-se da parte B. Nela você vai relacionar o repertório da parte A com o tema. Ponto final. Uma boa parte B evita o tangenciamento e contextualiza a discussão, ganhando ponto na competência 2. Ponto final. Agora, próximo parágrafo. A introdução ela é dividida em 3 frases ou partes. E aqui estão, portanto, as duas primeiras. Ou seja, a estratégia de abertura, parte A, parte B, problematização. Próximo parágrafo. Elas estão sempre juntas porque uma depende da outra. Ponto final. Para problematizar, você precisa relacionar a estratégia de abertura, com a parte A, ao tema. O problema, deixando claro que o tema se trata de um problema grave na sociedade brasileira. Ponto final. Próximo. A seguir, você vai encontrar 10 modelos prontos da parte A com a B. Elas vêm junto, tanto a estratégia de abertura como a problematização. Após conhecer todos, escolha seu preferido. Ponto final. Observação. Psíquico. Na forma da redação, nota 1000, eu explico de modo aprofundado essa estrutura. Ponto final. Vamos lá então, para a prática, vamos pôr a mão na massa, 3 minutos. Estratégia de abertura mais problematização. A primeira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 defende a manutenção do respeito entre povos de uma mesma nação. Ponto final. Essa é a estratégia de abertura, parte A. Agora vamos para a problematização, usando o conectivo no entanto. No entanto, no cenário brasileiro atual, observa-se justamente o contrário, quanto à questão dado o tempo. Ponto final. Esse é o primeiro exemplo. Agora vamos para o segundo exemplo. Quantos minutos? 4 minutos. De acordo com Aristóteles, abre aspas, a base da sociedade é a justiça, fecha aspas. Entretanto, o contexto do Brasil do século XXI contraria, uma vez que o tema demonstra-se como uma questão de justiça, o que desestrutura a base da sociedade brasileira. Exemplo 3, um pouco diferente. Vai dar a palavra-chave 1, palavra-chave 2, palavra-chave 3. Esses são conceitos, autores, exemplos, questões que caracterizam o problema do tema, né, na sociedade brasileira, uma vez que o contexto, ponto final. Quantos minutos? 4 minutos. Dá mais uma. Exemplo 4. O mito da caverna de Platão descreve a situação de pessoas que se recusavam a observar a verdade, em virtude do medo de sair de sua zona de conforto. Ponto final. Essa é a estratégia de abertura, essa é a parte A. Agora vamos falar a parte B, que é a problematização. Fora da alusão
a realidade brasileira caracteriza-se com a mesma problemática. No que diz respeito ao tema, quantos minutos? 5 minutos. Ou mais um. De acordo com dados divulgados pela fonte, o número de dados com esses números demonstram que o problema da ADT está presente de forma complexa na realidade brasileira. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a B6. Vai ter a parte A, estratégia de abertura, parte B, problematização. Então, vamos lá. Estratégia de abertura, mas problematização. Deixa eu ver quantos minutos. 5, 6 minutos. São Tomás de Aquino defendeu que todas as pessoas precisam ser tratadas com a mesma importância. Ponto. Estratégia de abertura. Agora vamos fazer a problematização. Porém, a questão dada do tema contraria o ponto de vista do filósofo, uma vez que no Brasil esse grupo é vítima de discriminação constante. Ponto final. Quantos minutos? 6 minutos e 18. Dá mais um. Vamos a B7. A partir da Revolução Industrial, diversos povos passaram por profundas transformações, não só econômica, como principalmente social. Ponto final. Estratégia de abertura. Parte A. Para a parte B. Embora a sociedade brasileira atual apresente contornos específicos, ainda é possível visualizar o legado presente na questão do tempo. Fechou. Quantos minutos? 6h41. Vai mais um. AB8. Em um alto da barca do inferno, fecha parênteses. Gil Vicente, o pai do teatro português, tece uma crítica ao comportamento vicioso do século XXI. Estratégia de abertura, parte A. Agora, problematização. Fora da ficção, o Brasil do século XXI demonstra as mesmas conotações no que se refere ao tema. Ponto final. Quantos minutos? 7 minutos. Pai, mais um. A. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 defende o direito pleno de qualquer cidadão. Estratégia de abertura. No entanto, percebe-se uma lacuna na garantia desse direito. Na questão da tema, o que, além de grave, torna-se um problema inconstitucional. Para mais segundo a lei da inércia, de Newton, a tendência de um corpo é permanecer parado quando nenhuma força é exercida sobre ele. Ponto final. Aqui é a parte A, estratégia da abertura. Agora, problematização. Fora da física, é possível perceber a mesma condição que concede ao problema Papai mais um. Toma banho. Mais estratégia de O filósofo francês Sartre defende que cabe ao ser humano escolher seu modo de agir, pois este seria livre e responsável. Ponto final. No entanto, percebe-se a irresponsabilidade irresponsável. Vamos repetir essa aqui. O filósofo francês Sartre defende que cabe ao ser humano escolher seu modo de agir, pois este seria livre e responsável. Ponto final. Aqui é a estratégia de abertura. Agora a problematização. No entanto, percebe-se a irresponsabilidade da sociedade no que concerne a questão da adultera. Problematização. Quantos minutos? Papai mais um. Papai mais um. Machado de Assis, em sua fase realística, despiu a sociedade brasileira e teceu crítica ao comportamento egoísta e superficiais que caracterizam essa nação. Bom, não longe da ficção, percebe-se aspecto semelhante no que tange a questão da do tempo. Próximo, 2 minutos, 9h49. AB3, na Grécia Antiga,
foi criado o conceito da cidadania, estabelecido entre os indivíduos que viviam na posse desse contexto, os cidadãos não só eram iguais perante as leis, como participavam diretamente das decisões políticas, ponto final. Contrariamente, no Brasil atual, observa-se uma lacuna no que concerne a cidadania na questão dado tema. Então vamos para a AB14, quantos minutos? 10 e 25. Em Os Lusíadas, abre aspas, fecha aspas, Camões narra a expansão marítima portuguesa por um viés contemporâneo, sendo o homem responsável por suas mazelas e conquistas, ponto final. Estratégia de abertura. Agora vamos para a problematização. Fora da ficção, a realidade brasileira atual demonstra-se que a sociedade não entende-se como responsável pelo problema dado ao tema. Essa é a problematização. Papai, mais um? Mais um. AB15. O conceito de entropia da física mensura o grau de desordem em um sistema termodinâmico, ponto final. Essa aqui é a estratégia de abertura, aqui a problematização. No entanto, fora da ciência da natureza, no que concerne ao tema, percebe-se a configuração de um problema entrópico, em virtude do caso presente na questão. Agora vamos para AB16. A teoria da hegemonia, quantos minutos? 11h45, cunhada no século XIX, é utilizada com base no nazismo, defende o controle social por meio da seleção de aspectos considerados melhores, ponto final. De acordo com essa perspectiva, portanto, haveria seres humanos superiores, a depender de suas características, ponto final. No contexto brasileiro atual, a noção eugenia de superioridade pode ser percebida na questão dado o tema, cuja base é uma forte discriminação, ponto final. Agora vamos para AB7, 17. Quantos minutos? 12 minutos e 32. A obra Os Miseráveis de Victor Hugo retrata a injustiça social da França do século XIX, ponto final. Fora da ficção, no Brasil do século XXI, percebe-se um contexto semelhante ao da trama, ponto. 2 pontos. A injustiça impera no que tange a do tema, criando na realidade um problema que carece de denúncia e intervenção, ponto final. Quantos minutos? 13 minutos. AB18. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direito, fecha aspas. Essa frase da filosofia Ana Andrade aponta para a importância de os direitos serem mantidos na sociedade, ponto final. No entanto, aí a problematização, no entanto, no que concerne a questão dado o tema, verifica-se uma lacuna na manutenção dos direitos humanos e que configura um grave problema. Fechou? Vamos terminar por aqui, pessoal. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a tese. Lembrando que a estratégia de abertura é a parte A e a problematização é a parte B. Daqui a pouco a gente vai voltar com um novo vídeo. Desde já agradeço sua atenção. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike, porque de qualquer forma você vai estar contribuindo para o crescimento desse canal. Beleza? Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificações quando a gente postar novos vídeos. Valeu, tchau!